Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Estudo. Estamos hoje com o Henrique Marçal e Andréa Laine. O Henrique formado em História e Geografia, a Andréa em História pela Fundação Castelo Branco e o Henrique também, Centro Universitário. Sejam muito bem-vindos. Henrique e Andréa, fale um pouquinho mais sobre vocês pra gente. Primeiras damas. Bom, eu comecei, sou professora desde 1994, eu trabalho há um tempinho, sou formada em História, é a minha primeira formação. Mas eu tenho formação também em farmácia, eu terminei ano passado, curso de farmácia, e tenho especialização em orientação, inspeção, supervisão e pós-graduação em artes. Mas eu sou professora porque eu gosto. Toda a vida eu gostei muito de trabalhar com escola, com alunos. Eu sou filha de professora e neta de professora. Gerações. Gerações. Muito bem, eu entrei na educação em 2015, recente, e quando eu comecei a fazer design, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar com arte. E aí eu estou na educação, na prefeitura, lá de Colatina, prefeitura de Marilândia, e aí depois eu comecei a fazer história, na Castelo Branco, hoje eu centro universitário, e aí eu logo em seguida fiz geografia, e com isso eu trabalhei no estado, Espírito Santo, trabalhei em Marilândia, trabalhei em São Paulo do Canaã, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas escolas particulares, como Darwin, uma escola bastante conceituada, uma escola Crescer, aqui em Moreiras também. E me aventurei de ir para cá, para o estado de Minas, aí em Moreiras, recentemente, leciono embaixo do Andu, na prefeitura. E educação, para mim, é algo que eu gosto, é algo que me faz bem. É algo que a gente tem felicidade por ver os nossos alunos, por exemplo, futuramente sendo alguém na vida, esbarrando na estrada, assim, você deu aula para mim, A injeção, a vacina do Covid, quem aplicou para mim, a minha foi uma ex-aluna minha, que hoje faz enfermagem, por exemplo. Então, assim, isso dá uma gratificação muito grande, a gente formando profissionais para o nosso amanhã, não só alunos, E eu tenho várias formações também, pós-graduação, História do Brasil, História da África, também tenho um pós em Gestão e Educação Especial, sou pedagogo, e em 2020 comecei mestrado na UFES de São Mateus, na CEUNIS. E aí, por alguns, tive que optar pelo trabalho, e aí não consegui concluir. Mas pretendo retornar. Já estou invadido. Começou a educação. A evasão começou aí, o trabalho tem que falar mais alto, Ou eu trabalhava, ou eu estudava. O que é evasão? Conta pra gente, para os nossos ouvintes que não sabem o que é evasão escolar. O que vocês podem falar sobre pra gente? Bom, evasão é uma saída, Quando o aluno deixa de frequentar a escola por algum motivo. E aí, são assim, a gente vai falar de bastante motivos que acarreta essa questão da saída. Muitas saídas, por exemplo, elas têm um potencial muito significativo que o nosso governo, por exemplo, tem que estar sempre estudando isso para ver como que isso pode restabelecer esses alunos. Tem alguns percentuais que devem ser levados em conta, que a gente vai citar mais à frente. Então, a evasão em si assim, é acarretada por vários fatores dentro da educação. Não só eu vejo no ensino médio, no fundamental, mas em diversas áreas da escola. Quais que são os principais motivos de evasão escolar na nossa região? Olha, a gente pode perceber a questão do trabalho, Porque o trabalho, ele é algo que as pessoas têm que levar em conta, A questão do problema financeiro, Muitas vezes o aluno, ele para de estudar para ajudar na renda familiar, ajudar em casa. A necessidade de trabalhar, então, é o principal motivo. E aí a gente consegue perceber que muitos alunos, por exemplo, deixam o seu ensino médio, deixam o seu ensino fundamental para ajudar em casa. Então essa questão social, econômica no nosso país, ela vem realmente gritando na sociedade.
E aí, assim, eu estava pesquisando recentemente que o governo, né, principalmente o nosso atual ministro da Educação, ele tem criado estratégias para combater isso, essa questão do trabalho. Né? E aí uma das situações é que o aluno do ensino médio, por exemplo, ele vai receber uma bolsa onde ele possa estudar e trabalhar, que eu acho que os nossos alunos precisam, né? É um incentivo, né? Porque na verdade eles querem, muitas das vezes querem estudar, muitas vezes querem continuar, mas por devido do financeiro, né? Uma forma mais acessível. E aí eles não conseguem dar continuidade, então a gente consegue ver essa situação assim. Eu achei bacana a ideia do ministro, né? Tomara que vigore isso no nosso país, né? Porque os nossos alunos hoje precisam trabalhar. Como funciona essa bolsa? Essa bolsa, o aluno ele tem que estar servindo autenticamente, não pode ser uma falta, né? Então, ele tem que nada de faltar. Nada de faltar. Alunos que faltam não vão ganhar bolsa. Então, tem que... Um dos principais tópicos, por exemplo... Um dos principais tópicos, por exemplo, é a assiduidade, né? Então, o aluno tem que ser assíduo na escola. E a outra questão também é a questão da renda, né? Então ele vai ter que comprovar a sua renda, né? Porque temos alunos de vários tipos dos grupos etários na nossa sociedade. E aí uma das questões dessas, por exemplo, é a questão da renda, que tem que comprovar. E aí tem bolsas desde um salário, meio salário, mas a ideia é iniciar, começar com meio salário. O projeto é um projeto muito bacana, porque já tem alguns estados que já tem a bolsa também do passe escolar, do transporte, então vai agregar isso. E aí eu acredito que os nossos alunos estão ansiosos, né? Nossa, com certeza, isso. Porque você, André, que você tem mais tempo que eu, né? Fala um exemplo de algum aluno aí que você teve que largar. Nossa, eu tive, né, ao longo dessa trajetória minha, vários alunos que pararam de estudar por necessidade financeira. Não ter condição a família não ter condição de continuar mantendo de certa forma, né? E precisar ajudar a família mesmo. Às vezes até o pai e a mãe, um dos dois estarem doentes, né? E o aluno precisar de parar o estudo para ajudar a família. Esse é quanto tempo de trabalho assim, você falou com os alunos? Eu trabalho desde 1994. Eu já tenho um tempinho aí, né? Nem consigo computar, como diz o outro. Mas eu encontro, como eu trabalho no EJA também, nós trabalhamos, né, professor? Sim. E eu já trabalho com o EJA há muitos anos também. E encontrei com vários alunos, tive o prazer, né, a felicidade de vê-los retornando do EJA. E eles falavam comigo, quando me viam, falavam: professora, eu tenho maior arrependimento de ter parado de estudar. De certa forma, causa o arrependimento. Por mais que venha a necessidade, mas depois o aluno acaba meio arrependido por ter a necessidade de voltar para terminar os estudos, para conseguir, às vezes, um emprego melhor. É por isso que tem arrependimento da qualificação, né? A qualificação, ela fala mais alto, né? Nosso mercado de trabalho, a qualificação ela fala muito mais alto, né? Exatamente. Só aumenta o salário. Eu vejo uma situação assim muito presente assim na minha família. Meu pai, por exemplo, ele conta que na época tinha ele mais uns outros tios e ele tinha que estudar dentro de casa, né? Então meu pai, por exemplo, ele parou de estudar na 4ª série, porque ou ele ajudava, né? Ele, ainda mais por ser homem, né? A gente consegue ver que uma das partes da evasão é mais da parte masculina, né? Porque é um dos responsáveis, né, por manter, né, a casa. Essa questão de gênero. E aí a gente consegue, e meu pai, por exemplo, ele mantinha a casa, né? Minha avó, meu avô e os irmãos, ou ele estudava, então não podia ter os dois. E aí ele optou, né, por manter, né, o trabalho. E é o trabalho braçal, o trabalho rural, né. Hoje ele conseguiu concluir parte do ensino médio, não concluiu tudo ainda. E uma das coisas que ele tem também é vergonha. Eu vejo não só do meu pai, mas de outras pessoas também, a questão da vergonha da gente de voltar. Né? A minha idade, eu tenho, sei lá, 50 anos,
nossa, eu vou voltar para a escola, vou estudar com aquela, né, adolescente, com aquela jovem de 18, aqueles aborrecentes que falam gírias. Eu não sei falar gíria, né? Então, assim, muitos têm esse medo de voltar, né, também Deve ser constrangedor. Eles pensam, eu vou voltar, então, assim, é um medo acarretado por vergonha, e isso acaba influenciando. Você sabe que, pegando um gancho aí, que nós, professores, nós temos um papel muito importante nessa situação, porque quando a gente trabalha com o EJA, é isso aí, tem alunos, eu tive alunos de 80 anos numa sala onde ele tinha 80 e os outros com 18 anos, 19 anos. Então, você tem que tentar manter um equilíbrio ali. Eles vão, ele falou, vão escutar gírias, palavrões, né, coisa que eles não estão acostumados a ouvir, né? O EJA ele é uma alternativa, né, para hoje, para que essas pessoas que já passaram da idade, ou que estão com uma idade um pouco mais avançada, que não retornem exatamente devido a essa situação, né, do grupo etário. Né, porque o grupo etário tem em consideração, tem os seus costumes, os seus jeitos, né, o seu modo de fala. Então o EJA já é uma alternativa para esses alunos que evadiram a escola para a comunidade avançada. E aí, tanto é que o EJA, eu consigo perceber a questão de muitos também a alegria de voltar. Sim. E assim, o próprio depoimento de alguns alunos falando assim, nossa, se hoje eu pudesse voltar no tempo, eu seria isso, eu ia dar mais atenção nas aulas. A gente consegue ver, né, André? A gente consegue ver esse depoimento de nossos alunos quando eles chegam e afirmam das aulas, a atenção. A gente consegue ver essa questão da atenção que eles dão para nós, né, docentes, professores. A preocupação em fazer atividade, colocar o caderno em dia, prestar atenção na aula. Professor, hoje eu perdi sua aula, o que você passou? Não querendo falar mal, mas a gente consegue ver que isso regular, às vezes não acontece isso, né? Essa assiduidade, essa presença. Mas assim, a experiência tem com ele. Eu presto atenção, só não faço né? Às vezes é a falta de maturidade. A falta de maturidade, exatamente, é um fator. Mas eu percebo assim com o EJA, que a maioria deles busca, por exemplo, alguns por oportunidade de trabalho, qualificação, porque o nosso mercado é exigente, né? O mercado de trabalho tem que ser. Antigamente, alguns anos anteriores, a gente via algumas profissões que exigiam, por exemplo, só o fundamental. Hoje nós temos o médio, temos que ter o médio. E ainda algumas, por exemplo, tem que ter um curso de informática, 80 horas, temos que ter o superior. Interessante o que você falou antes de começar o podcast, que policial, antigamente você nomeava, não precisava de ter... Há muito tempo atrás, né? Quando você pega a história, né, Henrique? Exatamente. A gente vê algumas profissões, né, ao longo da história, que não tinham como critério o ensino concluído. E aí hoje, por exemplo, o mercado de trabalho está exigente. E a gente consegue perceber isso através dessa possibilidade do EJA hoje de as pessoas voltarem à sua realidade, né? Elas pudessem se qualificar, que elas podem atingir seus objetivos. E muitos também é um sonho. É um sonho concluir o ensino médio, um sonho que uma vez não pôde ser alcançado. Então quando eles finalizam esse ciclo, né, do médio, por exemplo, eles veem... Você vê que na nossa escola, essa última turma que formou, do EJA, né, que agora, já tem muitos que já estão fazendo técnico de enfermagem. O sonho deles era fazer um técnico. E agora saíram do EJA, estão fazendo técnico de enfermagem, técnico de segurança de trabalho. Exatamente. E uma vez na aula nós não podia, então nós estamos falando de oportunidade, nós estamos falando, né, de alternativa para buscar essa realidade hoje, que é uma realidade hoje que está bem criteriosa em relação ao mercado de trabalho. Uma outra coisa que a gente pode colocar é a questão do constrangimento, né? O constrangimento, ele é um fator que marca principalmente as pessoas que às vezes são de baixa renda. Alguns, por exemplo, são constrangidos sobre o membro da comunidade escolar, né? A gente vê a outra questão da vestimenta. Às vezes eu boto um boné de lado, eu uso um óculos diferente, uma camisa diferente, né? Às vezes também pela linguagem verbal, veio do interior ou veio de alguma determinada região do nosso Brasil.
Já experienciei isso. Quando eu estava no IFES, o pessoal de Marilândia, eles têm o hábito de falar caixa de som. Então eles pediam pra menina ficar falando, fala caixa de som pra gente, fala caixa de som pra gente Então isso toda acaba hora. virando um bullying, né? Aí acaba ficando constrangido essa situação. Às vezes também um traço, né, de característica das populações mais humildes acaba sendo um sinal de zombaria, né? Acaba sendo muitas vezes incitando ao bullying. O bullying hoje, né, a gente consegue perceber que boa parte da porcentagem da evasão escolar é bullying. Porque às vezes falam assim, um apelidinho. Se eu for perguntar aqui quem nunca foi apelidado na escola, que atira a primeira pedra. Porque eu acho que todo mundo Roteiro aqui... de vocês, gente. Meu? É. Nossa, eu tive vários. A Lu, Deus. me conta. Pelo menos Meu Deus. Primeiro, a loura burra. no, Não gostei, me identifiquei. Não sou burra, não. Não, mas aí, nessa década de 80, não sei, a gente tinha muito, tinha até uma música, né? Que falava da loura burra. Tinha, verdade. Magrela, Oliva Palito, quem não atirou, atirou primeiro. alicate. Eu tive Também, principalmente devido à minha cor, né? Eu me autodeclaro preto. Né? E assim, eu tive muito por eu ser do interior, né? Sempre morei na roça, igual eles falam, né? Sempre morei no interior. No início eu pegava transporte escolar, dava uma volta ao mundo até chegar na escola, e quando chovia, por exemplo, você chegava na escola com os pés cheios de barro. Então você já olha lá, estão uma sentadinha descendo o ônibus e fala assim, ah lá os roceiros, né? Lá, tá chegando um pouco da roça. Então eu, por exemplo, já tive, né, um tênis cheio de barro, por exemplo. A outra situação é a questão, né, da cor. Macaco era o mais tranquilo, né? Macaco, suim, chup-chup de petróleo, uns negócios assim. Então, assim, uns negócios que... A gente Não, para com isso, gente. Eu vou cancelamento. Então, assim, uns negócios assim... Aquele rapazinho do Para Nossa Alegria, aquele rapaz do Para Nossa Alegria, então, você fala que parecia muito comigo. Os caras concentraram aqui, os bastidores concentraram aqui quando começou a falar de Então, assim, eu tive... É daquele meme que fala para nós. Para Nossa Alegria. Não, eu já vi E ele regala o dente, assim, bem branco. É o vídeo. E aí ele se assemelha a mim. Não! Ai, gente. Então era uma coisa assim, meio que a gente às vezes acha. Tem algumas pessoas que levam esportiva. Não, mas nem tudo é sempre pra levar. Mas o bullying, por exemplo, é algo, eu já vejo como perseguição. Porque se você começa aqui chamando o outro, se você é seu macaco. Macaco é um primata, tudo bem, tem teorias que nós viemos do macaco. Mas isso muitas vezes causa dor na pessoa. O bullying, na grande maioria das vezes, ele causa dor. Né? E quando a gente fala de bullying, situação, mas tem a questão também da sexualidade. Tem muitas pessoas que saem da escola devido à sexualidade do bullying. Ah, você é viadinho. Ah, você é sapatão. Então, tipo assim, isso causa muito ódio. Isso causa muito ódio. E aí tem pessoas que falam assim, eu vou sair da escola porque é melhor sair do que dar uma porrada na boca dela. Eu já presenciei isso. Né? A questão do bullying também é sobre a questão física, né, de cada um, né? Mas se for por sexualidade, eu volto uma porrada, pode bater. A gente vê, nós vemos essa questão da sexualidade, a gente vê do bullying muito sério ao longo do país. Eu acho que tem que ser implementado leis que possam combater isso. Porque nós vemos muitos noticiários no Brasil nessa situação. Sempre tem a semana da inclusão, mas não é inclusão real. Na verdade, tem que ter um projeto real. Inclusão está no papel. E na prática, o que é feito? Então, nós professores, a gente tem que combater. Bom, se eu vejo um aluno, se eu vejo alguém com comentário, já converso, peço para registrar, chamar a família, conscientizar a família, porque eu acho muito importante a família também estar ciente. Porque muitas vezes isso acontece na escola, mas a família não sabe o que está acontecendo, né? Às vezes a família não tem noção do que a criança é na escola, entendeu? Quando chega, assusta. E aí a gente vem falando de família, a gente vem essa questão da ressignificação familiar, né? Quando a gente estava falando que o mercado de trabalho é um motivo, essa questão da ressignificação familiar também é um motivo, né, da evasão. Porque quando nós falamos que os adolescentes, eles compõem as famílias muito numerosas, né, vários irmãos. A minha avó, por exemplo, teve 8 filhos.
E para manter essa casa toda, né? Como que ele fazia? Então, eles necessitam de trabalhar, né? Desde os primeiros anos. Televisão. Não existia naquela época. Se existia, mas não tinha condição de comprar. Né? Não tinha condição de comprar. Então, eles necessitavam de trabalhar, né, desde os primeiros anos para manter. Eu achei interessante que você falou que a base dela por grande parte masculina. Mas a questão da gravidez. Muitas engravidam na adolescência e saem da escola. Eu vejo essa questão da gravidez, né, o fenômeno da gravidez, é uma questão não planejada. Eu consigo perceber uma questão que a gravidez é não planejada e uma maternidade, às vezes, maioria das vezes, prematura, porque ainda não produz impacto social sobre as comunidades de baixa renda, né, que não possuem alternativa ao acolhimento dessas crianças. Então eu vejo que precisam ser implantados fóruns, que a gente possa estar conscientizando, né, a nossa juventude. E eu percebo que isso também, muitas vezes, é função da família. Eu penso que se a família tem essas questões, ela tem que chegar para o filho, ela conversar com o filho. A primeira coisa é a família conversar com o filho sobre a questão da sexualidade, para que depois ele não venha escutar em outros lugares e às vezes a família ficar aborrecida e chateada por algum motivo. Exatamente. Se ele é bem educado, se tudo é bem conversado e informado dentro de casa, eu acho que não tem que ter preocupação. A gente é causa. A família, a gente consegue perceber que ela é a primeira educação sexual tem que vir de casa. Você tem isso, principalmente para a mãe, o pai, independente de quem mora, né, o adolescente, o jovem, tem que ter uma conversa, explicar das consequências, dos riscos, dos fatores. E aí quando a gente consegue perceber que muitas das vezes, né, André, não sei você, mas tem alguns alunos que às vezes conta pra gente quando tá gostando de alguém, né? Porque tem medo de contar em casa. Se eu falar com minha mãe vai me pegar. Nossa, professor, eu gosto tanto de fulano, mas eu não posso falar. Então, que se fala em casa... Barreira, né? Alguns alunos costumam ter barreiras, né? Mas eu sempre falo com eles, tentando essa questão aí, eu sempre incentivo eles a conversarem com os pais. Então, você precisa conversar com seu pai, de falar o que está acontecendo com você. Seu melhor amigo, a princípio, são os seus pais, é a sua família, né, a princípio. Você tem que conversar com eles. Seria bom se fosse. Né? Mas eu sempre dou esse conselho para eles, entende? Eles buscarem o apoio naquelas pessoas que eles se sentem acolhidos. Normalmente é um familiar, né? Exatamente. O seu pai fez com você, você chegou e meu pai chegou para mim, apoio, né? Exatamente, meu pai chegou para mim e contou. Então, assim, meu pai fez a ponte. Então, eu acho que os pais dos alunos, dos filhos, enfim, de forma geral, eles têm que ser pontes de conversa, eles têm que ser janelas de diálogo, para que a gente possa se sentir seguro em falar. Porque eu acho que, se eu perguntar aqui, todo mundo tem um amigo. Eu acredito que os pais, eles têm que ser os amigos dos filhos. Conquistar essa amizade, né? Porque a gente fala assim, eu tenho que ser amigo, mas meu filho me permite. Mas eu tenho que conquistar essa amizade. Eu tenho que fazer por onde chegar a ser amigo do meu filho, ser íntimo dele. Eu acho isso muito bacana, porque quando os pais viram ser íntimo dos filhos, por exemplo, eu jamais iria falar isso com a minha mãe. Mas eu falei com meu pai, é homem e tal, tá gostando de fulano. Então, assim, ter essa amizade. Eu acho isso muito bonito. O pai e a mãe ter essa amizade com o filho. Porque a gente pode ter dúvida. Se ele tiver essa amizade, o pai bem entendido a situação, ele vai conscientizar. Ele vai conscientizar o seu filho, sua filha, e vai evitar essa questão da gravidez. Até porque hoje os adolescentes, né, crianças e adolescentes, eles estão com a informação na palma da mão. Basta você dar um Google que aí o adolescente vai saber, vai ter todas as informações que ele precisa. Então, eu tenho 3 filhas, Clara e Júlia, entrando no assunto de vocês, né, que eu estou aqui fora escutando. Clara e Júlia, Clara com 13 e Júlia com 11 anos. E a conversa lá em casa é aberta, para que elas saibam dos perigos e que elas escutem de mim, não de outra pessoa. Porque a escola, eu acredito que família e escola devem andar juntas. É um consenso, né, entre
os pais e a escola, para que haja sim educação sexual nas escolas, acredito que é necessário, mas que os pais em casa, certo? Eles conversem com seus filhos e com autorização. Acho que nada além do que as ciências, a biologia traz pra gente nos livros, que a gente, eu estudo com anatomia, a gente precisa saber do sistema do nosso corpo, dos sistemas do nosso corpo que temos, né? Respiratório, aí tem aí o sistema reprodutivo que precisa ser conversado também em sala de aula. Mas para que isso aconteça, a conversa deve ser sim em casa, porque os nossos filhos, Henrique ainda não tem, né? Mas a Andréia tem aí duas moças, afilhadas, né? A gente tem filho, a gente sabe que a informação, ela tá em todo lugar. Gente, não adianta querer esconder nada de vocês. Essa geração é a geração que mais tem informação. Eu e a Andréia demorávamos, assim, semanas para poder fazer uma pesquisa. Vocês fazem com o quê? Com segundos. 1 minuto ali e já tá tudo. Eu acredito que deve ser sim, porque a maioria, grande parte, né, da evasão escolar que acontece com meninas é por conta da gravidez e por falta de informação. Diálogo, né? O diálogo. Conversa entre os pais, em primeiro lugar, igual a Andréia pontuou, que deve ser, né, o Henrique também falou que deve ser de casa, né, essa conversa. Eu converso com a Clara. Julinda tem 11 anos, mas converso com ela também dos perigos, o que acontece, como deve ser feito. E a gente precisa ter essa consciência também, Carla e Luan, que nós devemos pesar o que o professor pode falar para o aluno. O que é da minha parte falar e o que é da parte dos pais. Isso também é uma pauta muito importante. A gente precisa saber até que ponto o professor pode ir, até onde nós vamos com isso. É da minha área? Eu tenho necessidade de falar isso? Então, eu acredito que a gente precisa pensar muito nisso também. Exatamente. No entanto, é uma proposta agora do governo, né? Já está acontecendo em algumas escolas, a implantação de assistente social e psicólogo. É porque, de algumas maneiras, né, e aquele aluno, por exemplo, que não tem pai e a mãe, quem é que vai conversar sobre sexualidade com ele? Então, os psicólogos, eles têm trabalhado, já vejo algumas escolas, já está começando esse projeto, esse programa, possa ajudar a estar desenvolvendo, né, essa pauta, que é uma pauta de um assunto tão importante. A gente vê que isso afeta muito, principalmente ensino médio, e em alguns casos até fundamental, mas principalmente ensino médio. Uma outra questão que perguntamos, né, que é uma pauta, a questão que eu vejo é a questão da marginalização, que é um dos motivos da evasão escolar, porque muitas vezes algumas escolas brasileiras elas ainda praticam separar alunos considerados bons, melhores e piores, né? Então esse rótulo muitas vezes ele marginaliza parte do corpo estudantil, parte da escola, parte da sala, e isso marca, por exemplo, transferência das relações sociais. Eu me recordo, por exemplo, na 4ª série, da minha sala, por exemplo, tinha lá, os que tinham dificuldade de aprendizagem estavam lá atrás. Todo mundo tinha dificuldade de aprendizagem lá atrás. E os melhores sempre na frente, ou de um lado ou de um outro. Né? Então eu consigo perceber essa diferença, e isso acaba trazendo também marcas, porque tem pessoas que acabam deixando, né? Eu me recordo que alguns colegas meus de classe lá pararam de estudar, porque possivelmente naquela época não tinha a questão dos CIDs, porque os CIDs são aquelas codificações, né, que o aluno ou a pessoa busca através de um especialista, geralmente um neuro, né, e ele vai diagnosticar. A escola ela faz uma avaliação, uma recomendação, e aí na minha época, por exemplo, não tinha isso. Não tinha isso. Então, eles eram tratados com uma grande indiferença na sala de aula. Que devia ser o contrário, né? Quem tem mais necessidade precisa, né? Exatamente. De atenção. Só pontuando uma coisa, eu estou falando sobre o CID, mas o CID, por exemplo, é os famosos laudos. Da era do gelo. É os famosos laudos. Ah, pronto, tem laudo. Não se fala laudo mais. Né? Se fala CID, porque laudo é um preconceito. Né? Falar assim, pronto, tem laudo. Não sabia, obrigada. Então, laudo, por exemplo, é um preconceito você falar, né? Você tratar com preconceito a pessoa.
retornamos aqui mais uma vez. Estamos aqui presentes com a supervisora Carla Beatriz. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite de participar com vocês, né? Estou no ensino médio, muito bom poder estar aqui com todo mundo. Você consegue falar um pouquinho sobre você? Então, como vocês mesmos disseram, meu nome é Carla Beatriz Carrejo Abreu, trabalho nessa escola desde 2002, minha formação é pedagoga, né? Formação em pedagogia, atuo nessa área desde que me formei, né? Me formei em 2001 e a partir daí comecei a atuar. Trabalho como supervisora pedagógica aqui nessa escola com os anos iniciais do ensino fundamental. Já atuei no ensino médio também até 2001, desde que iniciou até 2001. Aí a gente teve a oportunidade de ter a supervisora específica do ensino médio, né? E aí eu pude ficar com os meus anos iniciais, né? Para poder trabalhar apenas com eles. E também atuo como coordenadora de ensino na Faculdade Presidente Antônio Carlos de Amoreiras desde 2015. Quais são os grupos vulneráveis à evasão escolar e o porquê? Então, eu percebo desde sempre que começa lá antigamente 7ª série, hoje 8º ano. Já pela idade deles, né, de já querer ter uma profissão não, mas já de querer ter uma renda, né, para si, para não depender tanto das pessoas, né? Aquelas crianças que as famílias têm muita dificuldade financeira também, né? Muitas vezes elas deixam, né, de frequentar pelo nomandismo, vamos dizer assim, eles mudam muito. Então isso também é um fator que influencia na evasão, tá? E hoje, depois da pandemia, a gente percebe que não tem um foco assim, sabe? Quando eu trabalhava com ensino médio, e mesmo antes, assim, há muitos anos atrás, a evasão e a infrequência era maior nos anos iniciais do ensino médio. Hoje a gente tem um número muito grande de infrequência e até evasão, até nos primeiros anos do ensino fundamental, até no primeiro ano, sabe? A gente tem um percentual de 30% de alunos faltosos, acima de 30 faltas, até o momento, de alunos de primeiro ano do ensino De fundamental. qual período? Ainda faltas um mês? De 30 faltas, de 30 até 100 e poucas faltas, eu fiz um percentual. Então, nós temos 21% de alunos na iminência de reprovação, né, por falta, e nós tivemos 3 bimestres, temos um bimestre ainda, né? Eu falando sobre isso aí, eu penso que essa questão da pandemia, ela teve assim um impacto muito grande nessa questão, porque as pessoas, eu não sei se esses meninos se adaptaram. Então, o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, quando a gente retornou, tinha muito de falar, se estiver passando mal, não manda para a escola, se estiver gripado, não manda. E aí, isso foi tornando rotina, sabe? Então, se tem uma gripe, se acordou um pouco indisposto, não vem. Qualquer sabe? Coisinha Qualquer coisa é motivo para eles não virem, tá? Então, a gente tem que fazer um trabalho nesse sentido, né? Pegando o gancho nessa parte, essa questão de ficar em casa, né? Estava fazendo uma pesquisa da situação, cerca de 2 milhões, né, de crianças e adolescentes, eles não retornaram à escola pós-pandemia. É um número muito elevado. Eles não estão indo nas aulas, eles relatam que muitas vezes nem dão explicação aos professores da escola, matricula e não vem. E a gente consegue ver essa questão da frequência e principalmente a questão da defasagem do conteúdo, a gente consegue perceber. Porque além disso daí, isso impacta na questão da qualidade, se a gente realizar uma tarefa. Com a pandemia estava muito difícil. Em casa, teve pai que teve que virar professor, avó,
tia, madrasta, teve que Sem virar falar professor. que muitas vezes a criança não tem condição, né? Por causa da questão de não ter Alguém por perto. não, computador, não tem mesmo uma questão de computador, algo assim, né? Porque a questão das aulas online, essas coisas, então muita criança abandonou. Nós fizemos computadores nos pets. mas isso por quê? Porque os professores fizeram uma busca ativa, não foi? Isso. Nós fomos atrás, batendo de porta em porta, de casa em casa. Eu também fui, eu já fui mais assim, mais inovador, já fui pelo Instagram, pelo Facebook, Mas quem não tinha? É isso Mas que é a questão. a gente ainda continua fazendo essa Até busca hoje. ativa, né? Exatamente. Então os alunos, a gente tem a questão da evasão de aluno que vai, né, e não volta, sabe? E aí ele acaba ficando, né? Você precisa, ele se torna mesmo um desistente, né? Mas a gente tem aqueles que vêm uma vez por semana, que vem um dia falta 15, né? Não é aquele menino que vai e fica faltoso sempre, não é a questão de evasão, mas é uma questão assim, que impacta na aprendizagem, porque há sempre um recomeço quando ele retorna, né? Então a falta, além da criança deixar, né, de ter o direito fundamental, que é de vir para a escola, ela também é privada do direito da convivência, né, com a criança, além da aprendizagem que ela deixa de ter, né? Então é muito grave isso. Porque uma vez que ela deixa de cumprir essa parte do inventário dela, isso acarreta vários fatores psicológicos, né? E aí isso acaba até dificultando a aprendizagem, a gente para olhar, né? Então, uma vez que o aluno ele está lá, por exemplo, no 5º ano, né? Aí ele, ao atingir uma idade que ele vai ter que voltar para o 5º ano, aí no caso, ou ele volta para o 5º ano ou ele procura um eixo, mas se ele voltar, ele vai ter muitas dificuldades de acompanhar a turma, ele vai estar com uma idade avançada. Sim. A gente consegue perceber isso. E a gente estava falando, uma situação da proximidade, muitas das vezes, desse paralelo da marginalização, da evasão, com alguns alunos que têm CID, né? E aí, você já presenciou algum fato, por exemplo, de algum aluno que abandonar assim, a escola, ou já sentiu, sofrer bullying, por exemplo, né, por essa situação, querer parar de estudar? Então, atualmente, a gente não vê muito essa situação. Já pode ter acontecido, né? Mas a nossa escola, principalmente, né, como ela é uma referência, né, na inclusão, no trabalho, né, no AE, a gente percebe que os alunos, eles têm uma aceitação, eles acolhem muito, sabe? O que a gente percebe mais, muitas vezes, é de pedir transferência quando a família não concorda com alguma coisa, sabe? Quando ele falta muito, por exemplo, e você manda uma notificação, a família já sabe, porque a inclusão, ele está incluído. Então, se a gente manda para o aluno, né, a gente vai mandar para aquele também, né? E aí, às vezes, a gente tem isso, sabe? Mas a questão dos alunos de acolherem, a gente percebe que acolhem, sabe? Bastante. E eu vejo que as famílias, elas querem que os filhos estejam, sabe? Aqui na escola. Então, eu não vejo muito essa questão da evasão por esse motivo. Fala assim, nossa, como tem caso, né, de autista, de TDAH, né, de síndrome de Down, de tantos transtornos e que vão surgindo, né? Quantos transtornos que tem? Mas é porque eles não eram vistos porque não saíam de casa, porque não procuravam uma ajuda, né? Então eles eram considerados incapazes. E a gente pode perceber que os alunos, a gente pensa que aquele cérebro não pensa, né? Mas pensa. Então, se você conversar e prestar atenção, você vai ver que eles pensam sim, né?
Então, eles merecem estarem incluídos mesmo, né? Há uma dificuldade muito grande. Como a gente, essa escola, eu sempre falo, essa escola é uma escola referência, porque inclusive todas são, eu digo que nós estamos engatinhando nesse processo de inclusão. Mas eu também espero que um dia ficaremos de pé e poderemos caminhar. E vai acontecer. Vai acontecer. Verdade. Trabalhando pelo caminho certo, né? Eu acredito que sim, né? Buscando, estudar, né? Porque a gente teve que buscar mesmo, porque não fomos. No início tinha não muita tivemos essa evasão, formação. né? No início, quando começou esse processo, né, de inclusão, havia muita evasão, as crianças deixavam de vir por causa de certas situações, ou sempre foi esse motivo mesmo que você falou pra gente? Muitas vezes deixavam porque não existia nem professor de apoio. Então, dependendo da dificuldade do aluno, era impossível ele ficar na sala. Entendeu? A questão de logística. Isso influencia bastante a questão da logística, né? Hoje na nossa escola, a gente tem um número de evasão muito grande no ensino médio ou no fundamental? Você sabe dizer pra gente se a gente conseguiu diminuir o número de evasão na nossa escola ou se ele tá aumentando? Como que tá a evasão na nossa escola, na Américo Martins da Costa? Você sabe nos dizer, Carla? Então, eu acredito que não melhorou muita coisa, sabe? Nos anos iniciais a gente não tem muita evasão, apesar de ter muita falta, mas ainda tem, tá? A gente deve ter aí uns 7%, talvez. É muito, né? Sim. É muito Dela isso. é zero, né? Zero, né? E agora dos anos finais, ensino médio, também acredito que tenha, não tem agora um percentual assim para te falar, mas a gente não consegue zerar essa questão aí da evasão. É muito difícil, sabe? Igual a gente fala, porque tem que ter aulas mais atrativas, né? Tem que fazer de tudo. Eu ia perguntar isso agora. Coisa, Que né? E os professores fazem, né? Agora, uma coisa interessante que a gente percebeu e os professores conversaram comigo essa semana, primeiro foi as meninas da secretaria. A Carla chegou para mim e falou assim: Carla, você viu que não tem menino pedindo para ir embora? Aí ela falou assim: por causa da aula especial e da merenda especial por causa da semana da criança. E aí, aqui a professora do terceiro ano hoje foi conversar comigo, falou a mesma coisa. Aí ela falou: os alunos, porque o dela, não sei se vocês percebem, passa mal, assim, 3, 4. Aluno, né? Então, Aluno e aí geral. assim, uma semana diferente, né? Claro que a aula atrativa é muito bom e os professores procuram sim fazer, mas a gente não pode o ano inteiro fazer uma coisa tão especial assim. Olha, né? se for especial o ano inteiro, não é especial de Não vai deixar de ser. Deixa de né? ser ativo. Então, assim, Mas eu acho que a gente consegue, por exemplo, fazer um aluno ser especial na sala de aula. Sim. Eu acho que é um dos pontos que a gente possa combater essa questão da evasão. Eu, enquanto professor, por exemplo, leciono grande parte do meu dia a dia, né, de trabalho, história. História é ensinada de uma forma muito arcaica, você tem que decorar datas. E quando eu converso com as pessoas assim, dá aula de história, nossa, que chato, né, vou vomitar. Mas eu procuro ser muito dinâmico com os meus alunos e principalmente didática. Eu acho que o aluno ter o interesse ao aprendizado é função do professor motivar isso. Porque se eu, como professor, né, chego na sala de aula com uma roupa qualquer, eu não vou motivar o meu aluno. Uma roupa velha, chega lá, seu aluno não quer nem olhar pra você. Então eu acho que isso faz a diferença a roupa que você usa. A outra questão, a sua linguagem, né, a forma que você se comporta. E a outra questão é a didática.
Porque a didática, por exemplo, o professor ter didática, ele não utilizar essa metodologia arcaica, você tem que decorar que anos no Brasil? Não, mas se você trabalhar, por exemplo, ilustrações, você trabalhar, por exemplo, palavras, né? Nuvem de palavras, você trabalhar jogos interativos, né? Isso acho que motiva o aluno ao aprendizado, porque ele vai ver através das imagens. Provavelmente a história, eles gostam de ver, né? Sociologia, igual por exemplo eu leciono, eles gostam de entender o contexto. Ah, mas por que hoje em dia a gente está desse jeito, que essa crise de consumo, eu quero, por causa de, você vai associando, né? Então o professor... o seu conteúdo ter uma função prática na vida dele, né? Porque o conhecimento você pode adquirir em qualquer lugar, né? Mas o que fazer com ele é que a gente precisa, né, trabalhar. Essa é a grande reclamação do ensino médio. Ah, mas eu não vou precisar disso na minha vida. Ah, porque isso não agrega. Ah, eu escuto, né, eu estou trabalhando com o ensino médio esse ano com o português, né, mas já trabalhei com adolescentes também com aula de inglês, e é sempre a mesma coisa. Ah, professora, para que eu preciso disso aqui? Para que eu vou aprender? Para que eu vou usar? Por que eu vou usar isso na minha vida? Inglês? Como que isso? Não, de tudo, né? Das matérias. Que a maioria das vezes os meninos, eles falam inglês também. Ah, eu não quero falar inglês. Pra que eu tenho que aprender? Eu não quero falar inglês. Aí eu acredito que é o que o Henrique falou e que entra, né? Como os nossos professores, podemos, às vezes, muitas vezes também, de ter a sensibilidade com o aluno em determinadas aulas. Porque se você consegue trazer um conteúdo bacana, mas se você vê que seu aluno não está, né, conseguindo, não vou dizer aprender, mas dificuldade, aprendizagem, sim, tendo resistência. Tendo resistência ao que você está falando, por ele. você precisa de fazer com que o aluno, né, acredito que isso ajuda muito também, não que vai... Eu ainda vai ajudar um pouco, Então, o aluno gostar do professor, ele estava dizendo ali, dele vir, né? Ele se apresentar bem para o aluno, isso é importantíssimo. Tem aluno que ele permanece na escola por causa do professor. Tem aluno que escolhe ser reprovado, para não. Eu vou ser reprovado, não quero, não faz nada do que aquele professor, ele não quer, porque ele não aceita aquele professor. Já aconteceu esse fato. Então, assim, a gente precisa, nós precisamos entender isso, né? Essa questão de nos colocarmos, né, bem. Porque se você não gosta do que você está fazendo, você não consegue incentivar. Exatamente. E eu ainda acredito nessa questão da motivação. Porque a motivação ela já traz a forma de cativar. Então nós, enquanto professores, eu sempre coloquei isso na minha cabeça, que, né, da faculdade, dos professores incentivavam muito, de nós motivarmos o nosso aluno ao aprendizado. Então, a forma com que eu utilizo as minhas aulas, né, se você permanecer algo muito monótono, ele vai cansar, ele não vai querer vir para a escola, ele logo vai causar uma evasão. Então, muitas vezes não, eu conheço amigos meus, por exemplo, que não terminaram o ensino fundamental por causa de professores, como por exemplo, como você disse, né, se deixaram se reprovar aqui, se reprovar, não, eu vou reprovar. Por causa daquela professora, eu não vou com a cara dela, porque ela grita comigo. Então, a forma também, às vezes, você se prostrar diante do aluno. E tem que se lembrar que nós fomos alunos um dia. Então, como nós gostaríamos de ser tratados? Né? Eu acho que isso tem que se colocar sempre, sempre quando eu for abordar um aluno, tem que gritar com ele. Qual que é a forma de eu orientar os meus alunos? Então isso, por exemplo, eu vejo como uma dificuldade hoje, né, que dessa formação. O que eu percebo, o Carlos, você como pessoas pode poder falar mesmo disso, melhor, é essa questão da formação dos professores. Eu acho que tem que ser pautado isso nas universidades, a questão da didática. Sim. Eu percebo muitas vezes que tem disciplinas X tornam-se disciplinas chatas e cansativas, como a minha foi rotulada, por exemplo, né? E eu acho que isso tem que ser. A minha filosofia também. Gente, aqui de forma conclusiva, qual é o meio? Qual é a forma de combater a evasão escolar para vocês? Apresenta aí pra gente. Eu acho que uma das coisas que a gente está falando, essa questão de motivar os alunos, né? Eu penso também na questão do acolhimento. Acolhimento. Isso. Conexão com o aluno. Acolhimento. O acolhimento, né? E a questão também
de vocês, além do conhecimento, você precisa também conhecer muito seu aluno, né? Eu não queria dizer essa palavra, mas vou dizer. Você tem que amar, sabe? Você tem que amar, você tem que... Empatia, né? Empatia, porque se você se distancia, é muito difícil. Exatamente, eu acho que essa empatia é algo que o professor tem que ter sempre. Ele tem que sempre se colocar, principalmente na questão social do aluno. Ele não fez essa atividade por quê? Por quê? Então, se a forma com que ele não faz a atividade, a forma que o professor vai abordar essa nesse momento, pode causar uma evasão. Ele pode dizer, eu não vou porque o professor não me entende, que eu preciso faltar, porque eu preciso ajudar dentro de casa. Então, eu percebo muito essa questão da empatia e também a questão de uma grade atraente, para os nossos alunos e professores. Eu vejo que essa questão do novo ensino médio tem deixado um pouco a desejar. E muito cansativa, né? Questão de bom relacionamento, uso da tecnologia também é bacana. Hoje há muitos softwares, que são dedicados à educação, que não é só o caderno de copiar do quadro. Você consegue, por exemplo, eu conheço softwares que o aluno consegue produzir histórias em quadrinhos dentro do programa. Sim. Eu, por exemplo, fiz o meu primeiro slide da minha vida na aula de ciências, do meu professor de ciências, que eu lembro com ele com muito carinho. Ele que me ensinou a fazer o primeiro slide, eu tenho salvo até hoje. Então, e hoje a gente tem aí, vocês estão falando de tecnologia, nós temos aí, por exemplo, o João Bond, não sei se é assim que pronuncia, mas o Google vai até tirar do ar, mas ele é ótimo para trabalhar. Você prepara a sua aula ali, e os alunos conseguem, é como se fosse um caderno, E aí eles movimentam o que você escreveu, é interessante. Aí tem um outro aplicativo que vai substituir, sabe? Mas eu já até falei com meus alunos, porque eu também trabalho como professor na faculdade, que eu vou sentir falta, desse exame em pedagogia. Então, assim, a tecnologia, ela estava aí já, para nós, antes da pandemia. Na pandemia, a gente se apropriou, Quem não se apropriou não conseguiu trabalhar, E a gente não pode abandonar. A gente tem que continuar usando. Muito interessante, foi muito bom ter vocês aqui. A gente vai precisar finalizar. Andréia, Carla, Henrique, foi muito bom ter vocês aqui. Obrigada por participarem de mais um episódio do podcast. Até a próxima. Tchau, obrigado. Obrigada. Valeu.